Momentos de felicidade. Você sabe muito bem que há uma diferença muito grande entre essas duas palavras, felicidade e alegria. Você sabe muito bem disso. Muito embora no dia a dia essas palavras venham até mesmo se confundir, muitas vezes a gente acha que estamos falando da mesma coisa, na verdade, o significado é bem diferente. Uma pessoa alegre, ela tem momentos de felicidade, mas não significa que ela realmente seja uma pessoa feliz. E como é que é isso? Como é que essas coisas acontecem? É que a felicidade, guarda bem isso, a felicidade é um estado de espírito, ou seja, ela depende de circunstâncias. Ela não é algo frequente, ela não é algo constante na vida de uma pessoa, mas depende de circunstâncias. Ou seja, a felicidade, ela depende de uma circunstância. Ela depende de uma situação. Aí você tem momentos de felicidade. Agora, a alegria não. A alegria é uma atitude interior. A alegria, ela é espiritual. Por isso que a alegria faz parte do fruto do Espírito. A alegria é algo que realmente vem de Deus. Por quê? Porque nós temos um motivo maior para a nossa alegria. E o motivo maior da nossa alegria se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa alegria. Inclusive tem uma canção que a gente cantava muito, não temos cantado, né? Jesus é a alegria da nossa vida, Jesus é a alegria do nosso viver. E aí, irmãos, tudo que o inimigo, que é o Satanás, o maior inimigo da nossa alma, o que ele puder fazer para tirar essa alegria, Jesus Cristo, da minha vida e da tua vida, ele vai fazer. Não tem como. A alegria, ela não é uma questão de ter ou ser. A alegria é uma questão de ser ou não ser. Não ser o quê? Uma pessoa feliz. Não ser o quê? Uma pessoa que não tem a presença de Jesus. Então, na série de mensagens que nós estamos trabalhando, nós estamos falando a respeito de atitudes. Atitudes para se ter uma vida feliz. Obrigado. Atitudes para se ter uma vida feliz. É o tema da série de mensagens que nós estamos trabalhando nesse mês de agosto. Para você que não veio, tem uma turma aí que veio, fiel aí às quartas-feiras. Você precisa ser também fiel às quartas-feiras, porque tem sido um tempo muito gostoso, principalmente nessa série de mensagens. Tem sido um tempo muito bacana. Hoje nós vamos pregar a penúltima mensagem, logo mais à noite a última mensagem. Na primeira mensagem, nós vimos que para ser realmente feliz, você precisa abrir o seu coração. Você precisa abrir o seu coração para se tornar uma pessoa feliz. Abrir o coração, permitir que Jesus entre na sua vida para que Ele possa transformar, mudar a sua vida. Na segunda mensagem, nós vimos que para ser feliz, você precisa liberar perdão. Tem muita gente infeliz aí porque não consegue liberar perdão. E quem libera perdão torna-se uma pessoa feliz. Ela fica tranquila, ela passa a viver bem, conviver bem, porque não tem mágoas mais no seu coração. Todo o perdão foi liberado. Então você precisa liberar perdão. Na terceira mensagem, vimos que para ser feliz, você precisa admitir o seu estresse. O que tem de gente estressada aí, Meu Deus do céu. O que tem de gente estressada? Você passa pela rua, se você fica olhando uma pessoa, ela olha para você e pergunta, o que é? Nunca me viu? É assim, hoje nós estamos vivendo nessa situação, nessa condição. Teve um dia desse que eu estava lá na minha janela, tradicional janela, olhando a paisagem, uma paisagem muito linda, da janela da minha casa. Aí passou um rapaz. Aí o rapaz achou que eu estava olhando para ele, como de fato eu estava. Aí ele olhou para cima, deu 2 passos. Olhou para cima, deu 2 passos. Aí chegou no terceiro que ele olhou e fez assim. No mínimo, você, esse cara não tem nada para fazer, ficar me olhando, passando aqui pela rua, Mas é uma pessoa estressada, eu estou ali no meu bem bom, estou na minha casa, estou tranquilo, Mas o estressado achou que eu estava vigiando a vida dele, Então, a gente precisa admitir o nosso estresse, mas nós que somos filhos de Deus, nós precisamos admitir que estamos estressados, mas a gente tem que procurar viver uma vida mais tranquila, uma vida calma, até porque Jesus, ele foi o quê? Manso, suave, meigo, não é isso? E Jesus é o nosso maior exemplo, ele é o nosso paradigma. Na quarta mensagem, vimos que para ser verdadeiramente feliz, você precisa tomar a decisão de mudar. Você não pode continuar com essa mesma vidinha, não. Eu sou assim, a síndrome de Gabriela. Não vou repetir que todo mundo sabe essa síndrome de Gabriela.
Você tem que mudar. Não adianta você querer ser aquilo que você foi há tanto tempo atrás. Você precisa mudar. Então, colocar Jesus no centro da nossa vida é aceitar essas transformações, é aceitar as mudanças. E se você quer ser feliz, você precisa, então, permitir que Jesus Cristo ajude você a tomar essa decisão de se tornar uma pessoa diferente. Hoje nós vamos ver nessa mensagem, aliás, quem trouxe o seu esboço, o seu caderno de esboço, pode se preparar, porque hoje nós vamos trabalhar um pouquinho. Nós vamos ver nessa mensagem que para ser verdadeiramente feliz, você precisa estar limpo. Limpo nesse mundo corrompido, limpo nesse mundo tão sujo, nesse mundo tão complicado que nós estamos vivendo. Então, se eu quero ter uma vida feliz, eu preciso estar limpo, eu preciso abrir mão de algumas coisas, alguns hábitos. Por isso que o tema da mensagem desta manhã é: abandone os maus hábitos. Colocaram um negócio ali que não fui eu que coloquei, não fui eu que coloquei aquilo ali, mas tudo bem, nós temos 2 irmãos de Gana que estão participando das nossas celebrações, já são conhecidos da igreja, e o idioma deles é o inglês. Então a gente está abençoando esses nossos 2 irmãos que estão aqui conosco. Depois a gente vai estar apresentando, eles já foram apresentados. Fica de pé, nós vamos aproveitar nesse culto da manhã, fiquem de pé. Eu ainda não sei o nome deles, depois vão me passar direitinho. E depois eu vou gastar o meu inglês também, vou conversar com eles em inglês, vou falar com eles. Que negócio todo. Deus abençoe. Mas para essa mensagem, eu quero tomar por base 2 textos da Palavra de Deus. E o primeiro está em Mateus 5:8, que diz assim, vamos ler todos juntos: bem-aventurado os o que, gente? Não ouvi. Bem-aventurado os puros de coração. Por quê? Querido, você só vai encontrar-se com Deus se você for alguém puro, limpo, aí no seu coração. O segundo está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. Vamos ler todos juntos? Porque Deus não nos chamou, mas para o quê? Não, repete, que esse texto ele é muito importante para a nossa vida. Vamos lá? Porque Deus não nos chamou para quê? Deus nos chamou para quê? Deus não chamou você para ser o quê? Mas Deus chamou você para ser o quê? Santo. Santo. Deus chamou você para ser santo. Mas o negócio é que nós estamos vivendo num mundo tão delicado, num mundo tão difícil, que o homem hoje, ele perdeu completamente a sensibilidade de temor a Deus. O homem perdeu a sensibilidade de temor a Deus para entregar o seu corpo às suas próprias vontades. Quem assistiu o pastor José falando hoje de manhã? Quem assistiu? Lembra que ele falou que veio um pastor do Canadá, um conferencista do Canadá, ele veio aqui no Brasil. Antes da conferência, ele tinha dois convites para pregar em determinadas igrejas aqui no Rio de Janeiro. Ele pregou na primeira igreja, na segunda igreja. Quando chegou pertinho das conferências, que ele era o responsável, ele reuniu o pessoal e falou assim: olha, estou indo embora hoje, estou voltando hoje para o Canadá. Mas pastor, você tem um compromisso na conferência. Ele falou assim: não, mas eu vou desmarcar. Eu estou voltando hoje para o meu país. Mas pastor, qual a razão? Ele falou assim: porque aqui as mulheres andam praticamente nuas. E eu já não estou mais conseguindo me controlar. Eu estou andando nas ruas aí, estou sendo... um sentimento de cobiça muito grande tomando conta de mim. E eu não quero perder a minha santidade. Não aguento ficar mais nesse país por mais um dia. Pegou o avião e foi embora. Deixou a conferência, do qual ele tinha a responsabilidade de pregar. Mas por que isso? Por causa desse mundo delicado que nós estamos vivendo. Por causa desse mundo difícil que nós estamos vivendo. O homem deixou de ter temor a Deus para entregar a sua vida, as suas próprias paixões. Escuta só o que eu vou ler para vocês. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas a serem criadas e fulgar, e não passando a adorar o Criador, que bendito é para sempre. Amém.
Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão pelos outros. Começaram a cometer indecências, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventaram maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, são implacáveis. Aí eu leio esse texto para vocês, que está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, 24 a 31. Você percebe que nem parece que esse texto foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Você ouviu a leitura desse texto, você abre depois lá a sua Bíblia, você vai ler esse texto, você vai perceber que parece que esse texto foi escrito para esse tempo. Não, ele não parece. Esse texto foi escrito para esse tempo. É por isso que eu gosto da palavra de Deus. Ela é uma palavra que é viva, ela nunca está fora de tempo. Essa é a palavra de Deus. Ela está nos mostrando o quanto nós somos impuros e o quanto nós precisamos de Deus para mudar, transformar esse nosso jeito impuro de ser. A questão aqui é: deixe a fé fluir livremente através da sua vida, sem reservas, receios ou medo. Deixe a fé fluir em você. Fala para a pessoa que está ao seu lado: olha, não abandone a tua fé, não. O mundo é delicado, o mundo é difícil, o mundo é perverso, o mundo é isso aí que nós estamos vivendo, mas nós não podemos abandonar a nossa fé. Agora, o questionamento que eu faço é se seguir a Jesus, para mim, para você, é a melhor opção. Por que muitas pessoas não tomam essas decisões, então? Ou essa decisão? Por quê que as pessoas não tomam essa decisão de seguir a Jesus, de viver para Jesus? Talvez seja o medo, né? Ou medo, ou então, puro receio. Quando eu falo do medo daquilo que é a mudança que Jesus Cristo pode provocar na vida de uma pessoa. Tem muita gente que não vem para Jesus porque sabe que se Jesus chega na sua vida, vai causar algumas transformações. Tem pessoas que têm conhecimento disso, que sabem que Jesus chegando na minha vida, isso vai traduzir em transformações. Aquilo que eu gosto de fazer, que eu tanto tenho vontade de fazer, eu vou ter que deixar de fazer. Os meus vícios, os meus pensamentos, as minhas atitudes tão mundanas, eu gosto disso. Eu me amarro em fazer essas coisas. E se Jesus vier para a minha vida, eu vou ter que deixar. Aí eu tenho medo. Quando eu falo de receio, falo de que o que os outros podem dizer quando souberem que eu agora pertenço a Jesus Cristo. O que a minha família vai falar quando eu chegar em casa e falar assim: olha, eu agora sou um crente? O que os meus amigos do trabalho, da faculdade, da escola, da vizinhança vão dizer quando eu chegar para eles e falar assim: olha, a partir de agora eu sou um crente? Isso provoca receio. E provoca medo. E eu quero crer que essa é a grande razão de muitas pessoas ainda estarem perdidas. Como eu disse aqui na mensagem de quarta-feira passada, para que uma mudança aconteça na minha vida, é necessário, é preciso, muito preciso, que haja em mim muito mais do que desejo, muito mais do que força de vontade, muito mais do que mudanças de hábito. Muito embora essas três coisas sejam tremendamente indispensáveis num processo de mudança, mas ainda assim eu preciso tomar uma de duas decisões: permanecer com os meus maus hábitos e continuar tendo momentos de felicidade, ou então, logicamente, mudar completamente o meu comportamento, deixar de praticar os meus maus hábitos e me tornar uma pessoa feliz. É uma de duas escolhas que o ser humano tem que fazer. Mas, gente, olha, ainda que seja uma dificuldade terrível decidir por uma dessas
duas situações, a Bíblia, que é comparada como uma bússola a nos indicar a um caminho certo, ela nos mostra que ficar limpo hoje é uma questão de sobrevivência. Ficar limpo hoje, por incrível que pareça, nesse mundo, é uma questão de sobrevivência. Isso tem a ver com a minha saúde física, isso tem a ver com a minha saúde espiritual, isso tem a ver com a minha saúde emocional. Sobrevivência. A maior prova disso foi quando Jesus disse: bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Agora presta bem atenção. A verdade, o contrário dessa palavra, também é verdade. Tá bom? Quem permanece na sujeira não vai ter o encontro com Deus. São duas vertentes, não é? A Bíblia mostra o caminho certo, mas o contrário é sempre também verdade. Se eu quero chegar até Deus, eu preciso estar com o meu coração limpo. Agora também o contrário é verdade. Se eu não estiver com o meu coração limpo, eu jamais vou ter um encontro com o meu Deus. Sabe por quê? Porque Deus não habita no meio da mentira. Deus não habita no meio da luxúria. Deus não habita no meio do egoísmo. Se uma pessoa pensa que pode viver de uma forma agradável, achando que vai para o céu, mas ele tem esses maus hábitos, essa pessoa está completamente enganada ou enganado. Eu preciso estar com o meu coração limpo para poder ter um encontro marcante com o meu Senhor. E aí o apóstolo Paulo, para não deixar nenhuma margem de dúvida, ele vai apresentar aqui uma pequena relação desses maus hábitos. Dê uma olhadinha, acompanha comigo a leitura desse texto. Ora, as obras da carne são manifestas. Olha só: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Isso tem muito a ver com a gente, hein? Inveja. Querido, se teu coração é invejoso, trata de limpar esse negócio aí com sabão em pó, ou então um omo, que é o mais caro, né? Acho que é o omo que é o mais caro. Lava. Agora, se você quer lavar sem deixar, porque aí você fala assim, não, você usa o omo, não fica um pinguinho de sujeira. Não, fica. O único que limpa e não deixa nenhuma margem de sujeira se chama Espírito Santo de Deus. É o único. Aí vamos lá: inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, diz lá Paulo, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas, o que diz lá o texto? Não herdarão o reino de Deus. Aí quando a gente lê esse texto, aquilo que é bem grave, a gente está vendo? Aí quando entra no egoísmo, na inveja, na vaidade, a gente, não, isso aqui de repente Deus vai dar um jeitinho. Deus não vai dar jeitinho para... Deus nesse ponto não é brasileiro. Deus não vai dar jeitinho para ninguém. O jeito de Deus é esse: coração sujo não tem encontro comigo, coração limpo, esse já está comigo. Amém, igreja? Amém. Não ouvi, amém? Amém? Se eu sou livre então dessas coisas, eu estou limpo. E aí eu não estou, como eu falei aqui já anteriormente, eu posso dizer que sou feliz. Eu sou feliz. Então, meu irmão, limpeza de coração é uma questão não só de sobrevivência, mas também é uma questão de vida. Agora, pode ser que você esteja convivendo com uma dessas coisas por falta de um momento de paz, de deslize na sua vida, e aí você hoje sofre algumas consequências de algo que aconteceu contigo. Um abuso, por exemplo. Uma repreensão. Talvez
A repreensão veio através dos seus pais, no momento errado, no momento delicado. Eu já contei isso aqui, que os mais antigos devem lembrar disso. Os mais antigos, poxa, legal, né? Está chamando a gente de velho, pastor? Não, não é isso. Já viu aquele anúncio? É, velho. Velho, né? Os mais antigos aqui na igreja, os irmãos que estão há mais tempo aqui, desde a época do papai, lembram disso. Uma menina se apresentou para fazer a profissão de fé, respondeu tudo bonitinho. Aí, na hora de papai fazer a aprovação para ser batizado, o pai levantou e falou assim, ó, ela está falando tudo isso aí, mas ela é isso. Aí, naquela época, né, meu irmão? Na mesma hora, 100% ficaram com o pai e não aprovaram a menina. Aí me pergunta se a menina voltou para a igreja. Até hoje, não voltou mais para a igreja. Falta de sabedoria dos pais. Ou do pai. Um bocadinho teus pais vão te dar uma surra, hein? Vamos lá? Acompanha aqui comigo. Uma rejeição. Pode ser uma rejeição. Uma violência doméstica. Vamos prestar atenção aqui, gente? Vamos lá? Vamos prestar atenção aqui na palavra. Vamos deixar que o garotinho ali tira a atenção da gente. Uma violência doméstica pode trazer um trauma na sua vida. Uma agressão, uma perda. São situações. Agora, seja o que for, seja qual for a situação, de uma coisa eu posso dizer, Deus quer te ajudar a transformar todos esses dilemas, todos esses problemas da sua vida. Deus quer fazer isso por você. Se você está convivendo com um desses traumas e acha que não tem como ser uma pessoa feliz por causa dessas coisas, então quero lhe apresentar 4 sugestões dentro dessa série de mensagens que vão te ajudar bastante a você abandonar os seus maus hábitos. Primeiro, você precisa se conscientizar. Anota aí. Jesus foi muito claro quanto a isto. Ele disse, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E aqui, querido, só cabe uma decisão. Quando Jesus trata desse assunto, ele está falando para a gente que não existe meio termo. Não existe. Você precisa ter um encontro com Jesus para poder encontrar satisfação na sua vida. Não tem como. Só que tem muita gente que acha que ter esse encontro com Jesus é puro desperdício. Não vale a pena. Quem são esses? São os céticos. Por exemplo, quando um cético, ele vê um crente vindo para a igreja todos os domingos, lendo a palavra de Deus, orando, em qualquer lugar, orando, quando ele vê o crente se entregando o seu dízimo, tirando todo o seu estilo de vida, da vida pecaminosa, mundana, o cético vai dizer, esse camarada aí é um doente. Esse cara é doente. Todo domingo vai para a igreja. Eu não vou. O camarada lê a Bíblia. Não sei se a Bíblia é esse livro tanto que andam dizendo por aí, que é o livro da verdade. O camarada que fica orando, falando com quem? Parece às vezes até um maluco falando sozinho na rua. Você já orou na rua? Já orou andando? Eu já fiz isso, gente. Andando no centro da cidade do Rio de Janeiro, fazendo minha oração. Aliás, quando eu comecei a trabalhar no centro do Rio de Janeiro, as minhas orações eram, meu Deus, não deixa eu ficar perdido nesse mundão aqui. Não deixa eu ficar. Eu não sabia onde que tinha que ir. A empresa me dava endereço, vai nessa rua tal, fala com o fulano de tal, entrega isso aqui lá, tá, tudo bem. Onde que é a rua? Onde que é a rua? Teve um dia, Mariana, que eu estava numa rua, tão perdido, que eu cheguei, amigo, por gentileza, onde fica essa rua? O cara falou assim, está brincando com a minha cara.
Não sei. É essa rua aqui, rapaz. Ah, tá, muito obrigado. Tão perdido que eu estava. Agora, gente, mais perdido eu fiquei foi no Maracanã. Isso em 1900 antigamente. O Flamengo estava ganhando de 1-0 do São Cristóvão no primeiro tempo. No segundo tempo, São Cristóvão virou para 3-1. Ficou eu e meu amigo perdidos no Maracanã, dando 5 voltas, querendo achar o ponto do ônibus, a gente não achava. Perdidos. Então o camarada, o cético, ele vai dizer isso. Esse cara é louco, está falando na rua sozinho. Esse camarada é maluco porque ele dá dízimo. Ele dá dízimo. Ele tira dinheiro dele para dar para o pastor. Esse cara é maluco. O cético pensa dessa forma. Mas eu te pergunto, qual dos dois estão livres? Qual dos dois? Quem é que está mais livre? Gente, o sangue de Jesus Cristo na nossa vida significa que eu e você estamos livres do pecado. Você pode dar um glória a Deus? Nós estamos livres do pecado. E quem pensa que está livre está escravo do pecado. E tem muita gente por aí escravo do pecado. E aí eu começo a fazer a minha leitura de que fé para mim, fé na minha vida é saúde. Fé me leva a quebrar todos os meus paradigmas que faziam parte da minha vida enquanto não com Jesus Cristo. E foi a fé que me levou à transformação. Eu passei a acreditar numa palavra, eu passei a acreditar num ser que veio a esse mundo para transformar esse mundo. E eu me deixei ser transformado por Ele. Isso é fé. Agora as pessoas não querem ter esse tipo de fé. O ceticismo é sinal de doença. E o pior é que essa doença é contagiosa. Olha, guarda bem o que eu vou falar. Gente, pelo amor de Deus, tem muito crente se deixando contaminar por esse contágio, doenças do mundo. Tem muita gente. Nós estamos querendo levar um estilo de vida dentro da igreja como se estivesse no mundo. Gente, é diferente. No mundo eu não tinha Jesus Cristo. Aqui eu tenho Jesus Cristo, minha vida mudou, a minha vida foi transformada. Eu não estou dizendo que a gente vai ser alienígenas, fora da realidade. Não é isso. Agora, as práticas mundanas eu não posso permitir na minha vida. Tal como o pastor fez. Diante de um convite monstruoso para ser um conferencista no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Ele abriu mão, eu não vou fazer porque eu estou me deixando contaminar pela situação, pelo que está ao meu redor. O que está ao meu redor está prejudicando aquilo que está dentro de mim, então eu prefiro abandonar. Podem até me chamar de chofuro, de alguém que não tem compromisso, não. O meu negócio não é com as pessoas, o meu negócio é com Deus. A gente precisa prestar muita atenção quanto a isso. Provérbios 24, verso 1. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração, e só falam de violência. Segundo, você precisa se purificar. O apóstolo João, falando sobre essa nossa condição de filhos de Deus, ele disse que em Cristo já não somos mais pecadores. Mas lá no versículo de número 3 da sua primeira epístola, ele vai dizendo agora, todo aquele que está no pecado é porque ainda não viu e nem conheceu a Jesus. Agora, só que eu e você já conhecemos. Eu e você já experimentamos essa graça maravilhosa de Jesus. Eu e você sabemos o quanto Ele é importante para nós. O mundo ainda não conheceu. Só que você não é mundo, filho. Você não é mais criatura. Você é filho de Deus. É diferente.
O que eu estou falando aqui não tem nada a ver com religião, como eu falei na semana passada, mas tem a ver com a intimidade, tem a ver com relacionamento com Jesus. Repete comigo: quanto mais me aproximo de Deus, mais me afasto do pecado. Você concorda com isso? É isso aí que tem que ser a nossa vida. Agora, tem muita gente que, mesmo já tendo ouvido falar de Jesus, decidiu manter a sua vida no pecado. Só que as emoções, os sentimentos completamente negativos na mente dessas pessoas vão fazê-las pessoas completamente insatisfeitas. Terceiro, você precisa renunciar. Abrir mão dos nossos maus hábitos é um passo bem decisivo para a gente chegar a uma vida de satisfação. Quando Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei um descanso. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: olha, renuncie tudo aquilo que está aprisionando você, porque eu quero fazer de você uma pessoa livre. Qualquer pessoa que quer sentir alívio, então, precisa abandonar o fardo. Qual é o teu fardo, meu irmão? Qual é o teu fardo? Você tem um fardo aí com você? Você carrega contigo um mau hábito? Não, porque na igreja todo mundo é santo. Na igreja todo mundo é perfeitinho. Na igreja todo mundo é bonzinho. Mas colocou um passo do lado de fora, a gente já não é mais aquela coisa que a gente diz ser. Então talvez você seja alguém que esteja carregando um fardo. E qual é o teu fardo? Qual é o teu trauma? Qual é o teu problema? A Bíblia está dizendo que para eu ser santo, eu preciso abrir mão de algo que eu gosto muito de fazer. E o que você gosta muito de fazer? Masturbação? Sexo fora do casamento? Revistas pornográficas? Ou sites pornográficos? De vez em quando dá uma beliscadazinha numa bebida? Não é 51, aí você bebe a 31 porque é um pouquinho mais fraca? Nem sei se tem 31. Qual é o teu fardo, meu irmão? É tratar mal a tua esposa, o teu marido, em casa? Me lembro do pastor Valdomiro Mota, foi meu professor de missões. O pastor Valdomiro Mota, um camarada super experiente, já está nos braços do Senhor, foi o primeiro missionário brasileiro em terras bolivianas. Tinha uma membro da sua igreja que todos os dias chegava, todo domingo, e falava: pastor, eu não aguento meu marido, meu marido é isso, meu marido falava mal do marido. E até que um dia, o pastor Valdomiro Mota, num domingo, antes de ir para a igreja, ele foi fazer uma feira. Agora não existe mais, agora é sacolão. Antigamente tinha as feiras, era tão bom, né, a gente ir na feira, eu gostava de ir na feira. Lá em Guadalupe tinha um feirante lá, que toda vez que eu ia lá, passava com a minha mãe, ele me dava uma fruta. Aí, garotão, toma aí. Era uma maçã, uma banana, era muito maravilhoso. Tempo bom, né? Das feiras livres. E aí ele foi fazer a feira dele antes de ir para a igreja, e ele encontrou com o esposo dessa irmã. Aí ele falou: rapaz, o que você está pensando da tua vida? Naquela época, o pastor tinha autoridade. Podia falar: se eu chegar hoje para o meu filho e falar assim: rapaz, o que você está pensando da tua vida? Eu vou apanhar. Ele vai me bater. Vou sair daqui espancado. Mas antigamente o pastor tinha autoridade. Aí ele perguntou: rapaz, o que você está fazendo da tua vida, rapaz? Que você não trata a tua mulher de forma como ela merece?
A mulher é uma pessoa boa, uma santa lá na igreja. Ele falou assim, pastor, o senhor tem certeza do que está falando? Tenho. Tá legal, pastor, o que o senhor vai fazer agora? Não, estou fazendo a feira. O senhor pode parar um pouquinho? Posso. Vamos lá em casa. A mulher não ficou sabendo que o pastor estava lá na sala, conversando com o esposo. E ela lá do quarto já estava esbravejando, xingando o marido, falando mal do marido. E o pastor ficou olhando assim, o homem só fazia assim, ó. O pastor Valdomiro Mota era desse tamanhozinho aqui, não sei quantos conheceram ele, uma graça de pastor. Aí quando a irmã saiu do quarto, entrou na sala, deu de cara com o pastor Valdomiro Mota, pastor, o senhor está aqui, ele é suficiente para ouvir tudo que eu ouvi, minha irmã. Aí falou, sabe por que o seu marido não está na igreja? Por causa de você, por causa da tua boca, por causa do temperamento. Muda, minha irmã, muda e ganha teu marido para Jesus. Quais são os nossos traumas? Quais são os nossos maus hábitos? Eu não sei qual e nem preciso saber, mas Deus sabe. Agora, o que importa é que você precisa abrir mão disso e passar a ter uma vida de obediência, passar a ter uma vida de amor ao Senhor. Permitir que sua vida seja transformada. E aí sim, você vai descobrir o que é ter uma vida de satisfação, o que é ter uma vida de felicidade. Quarto, você precisa aceitar o desafio e começar. Tem muita gente que não consegue chegar às realizações porque não tem coragem, nem tampouco disposição para aceitar os desafios que Deus tem colocado diante de si. E aí você sabe muito bem que Deus tem um propósito, né? Você sabe disso, não é? Você sabe disso, você sabe que Deus tem um propósito para a tua vida. Você sabe disso, e uma coisa que eu acho interessante no nosso Deus, que Ele não quer empurrar propósito para a nossa vida, Ele não quer empurrar. Ele estabeleceu, para você, Ele estabeleceu propósitos, bênçãos para a sua vida. Agora, nem todos estão dispostos a receber, a abrir mão dos seus maus hábitos, para que a sua vida seja implantada os propósitos de Deus. Agora, presta bem atenção nesse texto aqui de Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Planos de fazê-los o quê? Prosperar, e não lhes causar o quê? Dano. Agora olha o final. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Isso Deus está falando para você nessa manhã. É o que Ele tem para você nessa manhã. Agora, tem que mudar. Alguma coisa precisa ser mudado na minha vida. Hoje, por quê? Porque não é amanhã. É hoje que Deus quer tratar a minha vida e a tua vida. É hoje, é agora. Querido, o que está impedindo você de que esse sonho, esse projeto que Deus tem para você, olha, e o projeto de Deus é para realizar transformações na nossa vida. É para criar em mim e em você um comprometimento maior do que esse que nós estamos vivendo. E com Ele. Eu quero mais e mais desses propósitos de Deus na minha vida, irmãos. O que eu mais quero é ter uma vida de comprometimento muito maior com o meu Deus. E se eu creio nessa palavra, Ele está dizendo que é coisas de esperança para o meu futuro, ainda maior e melhor, eu quero é mais esses planos de Deus, os planos do Senhor na minha vida. Agora, a palavra hoje está muito clara. Eu preciso abandonar os meus maus hábitos. Preciso. Se você aceita esse projeto de vida, esse aí, pode ter certeza, ele foi preparado, elaborado antes de você nascer, para você. Deus faz isso.
Eu quero encerrar aqui a minha palavra, mas eu não poderia deixar de destacar o que eu vou falar agora. No CR, no Celebrando a Recuperação, a gente aprende 7 maneiras de enfrentar e vencer os desafios da vida. Queria que você anotasse aí nos seus bolsos esses 7 passos, né, as palavras, completar aí, né? Para que você possa ter conhecimento de coisas importantes. Agora, deixa eu te falar uma coisa bem séria. Isso aí é só superficial. Se você quer uma transformação legal na tua vida, vem participar do CR, gente. Vem participar do CR. Uma coisa é você ter algo teórico, outra coisa é você estar ali na prática. O CR está abençoando muita gente aqui. E eu louvo a Deus pelo CR na nossa igreja. Eu louvo a Deus. Tem muita gente que tem medo do CR. Você não tem que ter medo do CR. Porque o CR vai abençoar você. Vai cuidar de você. Primeira coisa que no CR você vai aprender, que é muito importante para você, acabar com os seus maus hábitos. Primeiro, mudar um defeito de cada vez. Não queira mudar tudo de uma vez só, é um de cada vez. Eu gosto muito do CR, quando ele entra nesses pormenores, né? Um de cada vez. CR não é um programa bruto. Não é isso não. Ele vai trabalhando passo a passo com você. É um passo de cada vez. Segundo, buscar uma vitória de cada vez. É aquilo que nós aprendemos e falamos tanto no CR. Se o elevador do sucesso, que vai levar você para o sucesso, está quebrado, você vai usar o quê? A escada. E vai subir o quê? Um degrau de cada vez. Você já reparou que quando você tenta subir uma escada pulando 3 degraus, você fica logo cansado? Quer fazer uma experiência? Vá lá na sala lá dos adolescentes, dos embaixadores, sobe aquela segunda etapa de escada ali, para tu ver. Eu subo a primeira, aí olha aquela escada e assim, meu Deus. Eu chego lá em cima bufando. E olha que eu vou muito de cada vez, né? Eu aprendi isso no CR. Se o elevador que vai levar você para o sucesso estiver quebrado, meu irmão, passe a usar a escada e vá subindo um degrau de cada vez. Terceiro, concentrar no poder de Deus, não na minha força de vontade. Sabe por quê? Se força de vontade fosse a solução para todos os nossos problemas, não teria necessidade de você mudar. Você já teria mudado completamente. Então você precisa concentrar no poder de Deus e não na tua própria força de vontade. Quarto, focar no que eu quero e não, focar no que eu quero e não no que eu não quero. Porque se você focar tão somente naquilo que está agora na tua mente, pode ter certeza, você vai ser levado a fazer isso. Você tem que estar focado naquilo que você pode fazer, naquilo que você quer fazer. É um exemplo muito claro disso. O homem fala assim, eu não vou trair minha esposa, 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 eu não vou trair minha esposa. Quando ele abre os olhos, ele já está traindo a esposa. Quinto, decidir fazer coisas boas e não em me sentir tão somente bem. Por isso é a melhor coisa que você pode permitir na sua vida é ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. 6, permanecer perto de pessoas que me ajudam e não nas que me atrapalham. A Bíblia ensina muito a respeito disso. Inclusive, Deus colocou uma mensagem no meu coração. A gente vai estar pregando aqui no mês que vem sobre Provérbios, que fala sobre isso. Eu preciso tomar muito cuidado a respeito de pessoas. A Bíblia ela vai nos ensinar que as más companhias, elas corrompem os nossos bons costumes. E aí eu
trago à memória uma expressão que meu pai sempre usava. Meu filho, se você não quer ser picado, foge do marimbondo. E é verdade. Se você não quer ser picado, e uma picada de marimbondo dói, né, gente? Dói. Agora, se eu não quero ser picado, eu tenho que fugir dele. E não é vergonha nenhuma fugir do marimbondo, né? Aliás, nós estamos com 2 casas de abelhas aqui, que a gente tem que queimar esse negócio aí, mas o dia que queimar eu nem venho aqui na igreja. Não é? Que vai ser um festival de abelha querendo pegar a gente aí, o negócio está feio, hein? 7º, é isso? 7º. Foque no progresso e não na perfeição. Uau! Uau! Tem muita gente que está querendo a perfeição, só a perfeição, mas não pensa no progresso do seu próprio projeto. Pode confiar em Deus, porque Deus não vai fazer nada pela metade, querido. Pode ter certeza disso. Há um projeto que Ele colocou no teu coração, Ele está no negócio, pode ter certeza que Ele vai te ajudar a completar tudo isso. A perfeição não vai ser com você, a perfeição é Deus. Ele é perfeito. E Ele não vai deixar que o nosso projeto fique pela metade. Pois bem, gente, terminando então aqui a nossa palavra, alguém pode até considerar que essa decisão, ela não é tão fácil de tomar. Eu quero crer que realmente não é. Mas ela não é também uma decisão tão complicada, ela é uma decisão simples. E é uma decisão que eu preciso tomar. Por quê que eu preciso tomar essa decisão? Porque o resultado vem depois. E é interessante que toda aliança que a gente faz com Deus, todos os nossos compromissos com Deus, os resultados são sempre os melhores possíveis. Olha só, 1 de João 5,18. Vamos ler todos juntos? Sabemos que todo aquele... Amém? Amém? Você tem consciência do que você acabou de ler? Olha só o finalzinho dessa palavra do apóstolo João. O maligno não o atinge. Será que eu posso ouvir um glória a Deus bem forte? Pode ser mais forte? O maligno não os atinge, irmãos. Você não tem que ter medo. Não seja um fracote. Não seja covarde. Em frente. Em frente. Com Deus, nós podemos o quê? Sozinho não, filho. Filha, sozinhos não. Mas com Deus, eu e você, podemos todas as coisas. Fica de pé, vamos ler esse texto mais uma vez, bem forte, bem bonito. Vamos lá. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Sabemos que todo aquele que não está no pecado, e Deus protege. Não tem nada complicado nesse negócio aí. O que você precisa nessa manhã, Deus está te convidando para isso, é que você mude os teus maus hábitos e tenha uma vida completamente de felicidade. Não de momentos, mas de total felicidade. Amém? Você pode orar com a pessoa que está ao seu lado aí?